Fala, gente, como que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre o nosso cotidiano, né? Um pouco do nosso dia a dia. E como a gente tem um tema aqui da palavra simples, né? E o tema vai continuar. A palavra vai ser simples, vai ser sucinta para você entender ela claramente, o que Deus está pedindo para a gente. Porque muitas das vezes a gente mistifica, né, ou coloca imbróglios ou empecilhos para poder obedecer a Deus. E você vai entender que não é bem assim, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia, como sempre, meu caderninho de anotação, lógico que a gente estuda para a gente poder falar que a gente tem que estudar, né? Não é simplesmente chegar aqui e sair falando. A ideia não é essa. Então, vou pedir para você que nos acompanha, se inscreva no canal, dê o seu like, que a gente vai continuar. E o assunto hoje sem mais delongas, para a gente conversar, por que a gente não confia em Deus. Ah, Cícero, mas quem disse que eu não confio em Deus? Quem disse? A minha fé. Confia mesmo, irmão? Confia mesmo, igreja? Olha o bichinho pensando aqui. Confia mesmo? Confia mesmo? Então tá bom. Então nós vamos conversar sobre isso hoje aqui. Então, produção, por gentileza, roda a vinheta aí, porque aqui agora nós vamos saber mesmo se esse povo aqui confia em Deus ou não confia em Deus. Vamos pra cima, porque o assunto vai pegar fogo hoje. É simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples. Então vamos lá, gente, pra gente continuar com esse assunto aí, que é muito legal. Vamos saber mesmo se você confia em Deus. Fazer igual minhas filhas fazem, ó. Será que você confia mesmo? É vacina assim, ó. Queixa assim, ó. Será que você confia mesmo? Então vai pra cima aí. Vamos ver nesse assunto aí, ó. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. E eu tenho, antes de ler esse texto, eu tenho que dizer uma coisa pra você. Você sabe por que a gente não confia em Deus? Agora sim, eu vou responder a resposta. Eu vou dar a resposta, aliás, né? Eu não vou responder. Corta. Eu vou dar a resposta que a gente não confia em Deus. Você sabe por que a gente não confia em Deus? Porque Deus, ele não faz o que a gente quer. Ele faz o que tem que ser feito. E isso já incomoda a gente. Você vai entender. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, verso 4 e 7, que diz assim, ó, ao 7. Vindo um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Isto fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Escute só. Fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Imagina agora o cenário. Para quem não conhece esse texto, o que aconteceu? Tem um contexto aqui de Davi e Betseba. Urias vai para a batalha guerrear, Davi vai para a sacada e olha a mulher, a esposa de Urias se banhando. E ele pergunta quem é e tal, tudo mais. Daí eles se conhecem e o que acontece? Ele vai e adultera. Davi toma para ele uma mulher que não era dele. Ele sabia que a mulher era casada. Ele sabia que a mulher era casada. Ele sabia quem era o marido dela. E mesmo assim, ele escolheu fazer o que era errado. Aí é onde a gente entra. Onde a gente entra.
A maioria das vezes a gente não confia em Deus justamente por causa disso. A gente não confia em Deus porque acha que Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Porque Ele vai livrar a gente das consequências dos nossos erros. E uma coisa que a gente tem que distinguir bem aqui. Existe Deus, pessoa, Senhor, Rei, Pai, Deus. Deus aqui. E existe aqui eu e você como ser humano. E a gente tem o poder. Deus, ele deu esse poder, ele deu essa ciência para o ser humano de tomar suas decisões. E a gente toma as nossas decisões, a gente se arrepende e Deus depois pede para Deus corrigir. Como que isso funciona, gente? Não dá para funcionar assim. Você nunca vai confiar em Deus dessa forma. Nunca. Por quê? Porque primeiro você quebra o princípio, depois você vem chorando para Deus, dizendo para Deus te perdoar. Perdoar é diferente de consertar. Escute só, quando você chega para Deus, Deus ele te perdoa, mas as consequências dos seus erros vai estar com você, meu irmão. Até que você for para a eternidade. Até o dia que você for para a eternidade. Se você for olhar depois aqui, se você ler esse capítulo de 2 Samuel, capítulo 12 aqui, você vai ver que Deus ele traz um castigo para Davi, referente àquele erro. Ou Davi mesmo Davi mesmo ele traz aquela maldição para dentro da casa dele. Né? Deus apenas fala para Davi, olha Davi, por que você fez isso? Agora vai vir isso sobre você. A espada não vai se apartar da casa de Davi, que é como o texto está falando aqui, não é porque Deus trouxe a espada, e sim foi consequência da atitude de Davi, entende? A diferença? Então, por que a gente não confia em Deus, tanto em Deus? Porque a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Essa é a realidade. A gente quer que Deus ele se fantasie de gênio da lâmpada, e vem aqui e faça os meus pedidos, os meus desejos. Muitas das vezes, desejos egocêntricos, desejos egoístas, desejos infames, desejos que não atraem o coração de Deus. Desejos ambiciosos e por aí vai. Então, assim, por que a gente não confia em Deus, meu irmão? A resposta está aí. Nosso caráter ele é falho. A gente quer que Deus faça a nossa vontade, a gente quer que Deus ele cumpra os nossos desejos e prazeres. Então, quando a gente olha para alguém, que você imagina só, você está dentro de um cenário, porque a gente olha para Deus, muitas das vezes assim, é o gênio da lâmpada. As pessoas entram dentro da igreja hoje fazendo pedido para Deus. A pessoa não cumpre princípio, a pessoa não quer cumprir princípios, a pessoa não quer ler provérbios. Provérbios tem um monte, mas tem um monte de conselho. A pessoa não quer ler Eclesiastes para ter sabedoria. As pessoas não querem mais. As pessoas chegam a ter Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Ai, meu Deus, é agora. Oh, eu quero uma casa. Irmão, princípio para ficar rico, por exemplo, trabalhar. Provérbios fala lá que você tem que ter pelo menos 3 fontes de renda. Ele fala para você distribuir a sua renda. Então você precisa entender esses princípios para que você prospere financeiramente. Além de você ofertar, além de você dizimar, além de você pedir ao Senhor que abençoe sua casa e seu lar, para que você seja próspero, você tem que cumprir princípios. E a gente não quer cumprir princípios. Por exemplo, você quer que seu filho seja uma bênção? Cara, então instrua ele para que ele seja uma bênção. A Bíblia diz que instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. A pergunta é, você tem instruído? Aí depois que esse tempo passa, o que a gente faz? A gente chega para Deus e diz assim, Deus, poxa, olha, o que eu fiz de errado? Eu não fiz aquilo que o Senhor mandou. Eu não, olha aqui o menino, eu não apresentei ele, pronto, olha, quer ver outra coisa? É chegar a apresentar a criança na igreja e achar que está tudo resolvido. Não tá não, meu irmão. Tá não, acho. Ó,
Tem que trabalhar, tem que ensinar, tem que instruir, tem que dar o exemplo, tem que trazer o seu filho para casa. Então a gente chega no final da carreira, ou a gente chega na metade dela, as coisas não estão acontecendo, a gente faz o quê? Não confia mais em Deus. Deus, ele não liga para o que eu penso, ou o que eu falo, ou o que eu peço para ele. Claro, Deus está preocupado em mudar você, mudar a sua cultura, mudar o que você pensa. Se lembre que a vida aqui, ela é apenas uma passagem. E que a eternidade é a cultura que a gente vai viver. Então, se você quer trazer essa cultura da confiança, do amor, da volta para o lar, de entender o que Deus fala, a cultura do reino de Deus para a terra, a voltar a confiar em Deus, então aqui está o livro para você mudar de vida, mudar seus comportamentos, seus princípios, e assim você compreender a mente de Deus e voltar a confiar nele. É por isso que a gente não confia em Deus da maneira que a gente tem que confiar. É por isso que a gente busca mecanismos para a gente viver sem Deus. É por isso que a gente busca formas de ser feliz, né? Que, aliás, vou dar um spoiler aqui, o assunto do próximo vídeo, né? A gente busca ser feliz e a confiança em Deus, ela se torna algo superficial. Por quê? Porque eu quero que Deus faça as minhas vontades. E Ele não vai fazer. Por quê? Se tem uma coisa que Deus não abre mão nele, é o seu caráter. A santidade de Deus. O favor de Deus. A bondade dele. O amor dele. Ele não abre mão do caráter. A justiça dele. Ele não abre mão. Então está explicado aí por que você não confia em Deus. Porque Ele não faz a sua vontade. Então, eu espero ter ajudado você com essa palavra e que a gente aqui, sem rodeio, tenha esclarecido a sua mente, a sua cabeça aí, referente a esse assunto. Bom, Deus te abençoe, fique na paz, porque aqui, gente, aqui não tem rodeio, não. Aqui, a palavra é simples. Um abraço. É simples, a palavra é simples, a palavra é simples, a palavra é simples.